queridos, muito boa noite. Estamos começando aqui mais uma live. É com um prazer que eu posso acompanhar você agora. Estou entrando aí por meio do seu dispositivo, aí na tua casa, onde você está. E acredito que há um propósito do Senhor nisso tudo. Acredito realmente que o Senhor tem propósito quando nós nos reunimos para que isso aconteça. Amém. Há muitas coisas que envolvem este momento que vivemos a respeito de coronavírus. Há muitas coisas sobre as quais divergimos, sobre aspectos políticos, sobre formas de tratamento, sobre posicionamento enquanto igreja, mas eu quero dizer algo a você nesse momento. A minha ideia aqui não é debater sobre essas coisas, senão falar sobre aquilo que realmente pode nos unir, aquilo que pode nos juntar nesse momento, para que nós tenhamos direção, tá certo? Então eu quero abrir aqui esse nosso espaço, antes de mais nada, falando sobre algo que estão fazendo, que está incomodando algumas pessoas. Eu tenho pessoas desesperadas aí por conta de mensagens que recebem pelo WhatsApp ou pelo Facebook, mais ainda pelo WhatsApp, e estão entrando em desespero. Algumas mensagens dizem, por exemplo, que o que está acontecendo agora é propósito do Senhor e julgamento da nação. E não, queridos, não é. Nós já tratamos sobre isso no domingo e eu volto a dizer a você, não é um julgamento do Senhor sobre as nações. O julgamento do Senhor, ele virá, mas a linha agora que nós seguimos é uma linha... É mensagem! Linha, que ela precisa obedecer o que a Bíblia nos aponta, tá certo? E o que tem acontecido agora, deixa eu ver se eu consigo tirar o som do WhatsApp aqui. Nós estamos vivendo o que a Bíblia mostra como o princípio das dores. Nós estamos localizados em Mateus 24. É este o momento bíblico que estamos vivendo agora, é o princípio das dores. E o verso 6, Jesus está dizendo que haveriam ali pestes, guerras, rumores de guerras, fomes, e é isso que estamos vivendo agora. E não é apenas a questão de coronavírus, foi assim com H1N1, com Ebola, com HIV, entre outros. Mas outra coisa que está acontecendo aí na internet é o seguinte: alguém aí grifou um texto, sublinhou o texto de Isaías, capítulo 26, verso 20. E esse texto diz o seguinte, ele diz assim: venha, meu povo, entre nas suas câmaras e feche suas portas atrás de você. Esconda-se por um tempo até a ira do Senhor acabar. E estão dizendo que essa é a direção do Senhor para esses dias. Veja, queridos, eu já aprendi com as minhas professoras de português, eu já tive isso como ensino bíblico para que você não faça dessa forma, porque você tirar um texto do seu contexto nada mais é do que um pretexto, tá certo? Veja, esse texto, ele está contido no texto de Isaías, ele tinha um porquê natural para acontecer ali. Israel estava cativo e o Senhor estava livrando Israel das mãos dos assírios. E o Senhor faria isso. Então ele diz, olha, entra, se esconde. E não tem nada a ver com o tempo de hoje, tá certo? Este é um texto onde Deus fala ao povo judeu. Ele não está falando à igreja. Ele está falando a eles. Ele não está falando a você, a mim, a nós. Ele não está falando. Não é nada disso. Até porque, olha que interessante como não confere isso. Se o povo está ficando dentro de casa, ele está falando para o povo. Nem todo o povo está dentro de casa. E tem gente que não é povo e está dentro de casa. Então já furou aí. Se o julgamento do Senhor está vindo na forma de coronavírus, então o cristão ele não vai contrair o coronavírus. É isso que nós estamos entendendo? E não é verdade. Nós temos cristãos sujeitos como temos não cristãos sujeitos. Existe ali o grupo de risco. É isso que está acontecendo, não é? Então, queridos, cuidado com isso, tá certo? Cuidado com isso, cuidado. Como eu disse na outra oportunidade, de médico e louco todo mundo tem um pouco, mas
Hoje todo mundo tem algo de escatologista, de entendido da Bíblia, tá certo? Então cuidado. Olha que interessante. Eu tenho uma missionária amiga que está na África. Eu vou dar o nome dela, né? Não preciso esconder. A missionária Margaridinha, ela faz parte do Devo. A sobrinha dela, Adriana, faz parte do Devo. E ela postou no WhatsApp um pedido de oração pela África, tá certo? Ela está em Guiné-Bissau. E um dos pedidos, entre tantos, está assim: ore por uma infestação de gafanhotos para que a nossa lavoura não seja consumida. Uma lavoura que já é escassa. Alguns, com esse mesmo pretexto, poderiam dizer: olha, é uma das pragas contidas lá no Egito. Se vier a praga lá, é porque é o juízo de Deus contra aquela nação. Para. Em São Paulo, nós tivemos recentemente um dilúvio, né? São Paulo ficou alagado. Então, é o juízo de Deus sobre São Paulo. Vamos esperar aí a arca de Noé e vamos adentrar. Ei, então, calma, tá certo? Por favor, queridos, calma. O que eu tenho para falar com vocês hoje vai muito além disso. Eu tenho uma palavra para falar com vocês hoje, uma palavra de bênção para a tua vida, uma palavra de esperança para a tua vida, porque é isso que Deus faz de fato, tá bem? Então veja, ele diz assim, Salmo 21, olha a mensagem! Ele diz: elevo os meus olhos para os montes, para as colunas de Jerusalém. De onde virá a minha ajuda? É uma pergunta retórica, porque ele mesmo responde: a minha ajuda, o meu socorro vem do Senhor, um Senhor que fez os céus e a terra. E ele não permitirá que o meu pé escorregue, porque aquele que me guarda não dorme. Eis que aquele que guarda Israel não dormirá por tempo nenhum, e nem dormirá profundamente, ele não toscanejará, ele não cochilará. O Senhor é o meu guardião, ele é o seu guardião. O Senhor está à sua sombra, à sua direita. Ele diz assim: o sol não vai atingi-lo durante o dia e nem a lua à noite. Eu ainda estou com um som de chegada de mensagem de WhatsApp e vou tirar tudo. Aqui, quando ele diz o sol não vai atingi-lo de dia nem a lua à noite, ele está dizendo aqui, fazendo menção ao tempo do Êxodo, onde havia um sol escaldante durante aquele trajeto de fuga, e havia ali sobre eles uma nuvem, e quem estava embaixo daquela nuvem estava protegido. Era simples assim. À noite, o frio do deserto, ele era letal para muita gente, mas havia ali um marco de fogo do Senhor, havia ali uma coluna de fogo que os aquecia e os guardava. Entendi isso. E diz assim: o Senhor te protegerá de todo mal, ele mesmo manterá a tua vida, o Senhor guardará a sua entrada e a tua saída, e tudo o que você fizer desde esse momento agora em diante para sempre. Então, se você crê nesse texto, creia nesse texto, porque, mas não foi dito ao povo judeu? Sim, foi dito ao povo judeu, mas é uma promessa que nós podemos tê-la hoje, porque Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Aqui não há um julgamento, mas é uma promessa, e diz que ela é condicional. Se você permanecer debaixo da nuvem e você permanecer próximo à coluna de fogo, você estará realmente guardado. Então, queridos, atentem para essa palavra. Essa é a palavra do Senhor para você hoje. Eleve os seus olhos para os montes. De onde vem o socorro? O teu socorro vem dele. As direções que nós precisamos vêm dele. É de lá que vêm as direções que nós precisamos. É de lá que vêm as direções, não apenas sobre a minha vida, a tua vida, as nossas direções para as nossas questões do dia a dia, que são assim pequenas questões, mas sobre as questões maiores, sobre essa questão, por exemplo. O Senhor, ele pode interferir e trazer estratégias aos nossos governantes para que as melhores atitudes sejam tomadas. É lá, eu vou chegar lá, está havendo muita discrepância de informação. Tá certo, querido? Eu volto a dizer a vocês o seguinte: olha que interessante. Há e continua havendo uma disputa de poder ali. Essa crise, ela apresenta oportunidades a todo mundo, inclusive a nós. A nossa oportunidade é de, como muita gente tem pregado, que nós sejamos uma igreja com base familiar, que possamos juntar aqui dentro da nossa casa, nossa família, possamos orar juntos. Eu tenho recebido testemunho de pessoas que têm orado junto. Isso nunca tinha acontecido antes. Então veja, pessoas que estão lendo a Bíblia,
pessoas que estão se alimentando da palavra. Isso é o que nós precisamos. É disso que se trata, queridos. Não é de outra coisa. Essa é a nossa oportunidade agora. Uma oportunidade de nos achegarmos a Deus, uma oportunidade de buscarmos a Deus, uma oportunidade de abrirmos o nosso coração para Deus como nunca antes talvez tenhamos feito. Tenhamos tido desejo, mas muito maior do que o desejo fosse a desculpa de, olha, não tenho tempo, a minha rotina me consome. Agora você tem tempo. Agora nós temos tempo para fazermos tudo isso. Nós temos tempo para orar, nós temos tempo para jejuar, nós temos tempo para conversar com os irmãos e vamos conversar sobre algo que edifica. Amém, queridos? Vamos conversar sobre algo que edifica. A palavra de Deus, ela tem mais versos que te animam. O Salmo 23. O Senhor é o teu pastor. E na Bíblia Amplificada diz: aquele que te cuida, aquele que te protege, aquele que te alimenta, aquele que traz direção para a tua vida, e nada te faltará. Salmo 91. Esteja sob as asas do Altíssimo. Um pernilongo aqui, vocês viram? Ao vivo, é assim mesmo. Então, queridos, ele também deve estar buscando a oportunidade dele, né? Na crise, está se alimentando aqui, está buscando, mas não vai não. Queridos, é isso que eu e você precisamos, de uma palavra como essa. Mas essa palavra, ela tem que deixar de ser um verso bonito, deixar de ser um verso de autoajuda, deixar de ser aquele verso onde você abre a sua Bíblia e deixa ela ali até a página amarelar. Não, ela tem que ser a prática, ela tem que ser algo que guia a tua vida. Se você não se guiar por esse verso, ela não vale de nada. A Bíblia não é viva, ela não encontra vida em você. É em você que ela ganha vida. Eu não estou falando para ninguém que não você, estou falando para você, você que está me ouvindo. Deus fala com quem o ouve. Se você está ouvindo, é para você, é para mim essa palavra. Essa palavra é para mim. É lá que eu busco a direção de Deus, é lá, é lá. Eu e minha família, nós temos feito isso. É assim que tem que ser. Quero um outro salmo que fala a respeito disso. O Salmo 127, também muito conhecido, diz assim: a menos que o Senhor edifique a casa, em vão trabalham os que a constroem. Se o Senhor não guardar a tua vida, é em vão tudo que você está fazendo, queridos. Mas que se você está no Senhor, deposite e desenvolva a tua fé. Não o medo. Não dê lugar ao medo. O medo vem do diabo e ele não tem lugar em você. A menos que o Senhor proteja a cidade, o vigia que fica acordado, ele está lá em vão. Então que seja o Senhor a vigiar a tua cidade. A cidade é você. A cidade é você. Ele está falando de você. É de você que ele está falando. E o texto segue, é um salmo lindo, belíssimo, mas medite nele. Ele diz: é inútil você levantar cedo e dormir tarde, você comer o pão penoso de cada dia, pois ele dá a bênção aos seus amados, mesmo enquanto eles estão dormindo, porque é um Deus que não dorme, ele continua trabalhando em teu favor. Mas isso tem que deixar de estar apenas na tua mente, tem que deixar de ser apenas uma verdade conhecida e ser a verdade da tua vida, ser a prática da tua vida. É o que você faz que mostra quem você é, e não apenas o que você sabe. Porque se não ganhar forma, se não se traduzir em gestos, em vida, não vale nada. O Senhor lê o teu coração, mas as pessoas leem a tua vida. Então quem é você? Quem é você? Que cristão você é, queridos? Queridos, está na hora de nos posicionarmos. Está na hora de remarmos todos juntos numa única direção. É isso que precisa acontecer. Nós precisamos remar todos juntos. Nós estamos desorganizados. Olha que interessante. O presidente Jair Bolsonaro, hoje, dia 25 de março, ele deu uma entrevista que gerou muita polêmica, mais uma, não é? E ele disse, por exemplo, que ele é contra a quarentena da forma como a estão propondo. E eu vou dizer uma coisa a você. Talvez você tenha achado a opinião dele polêmica e você vai continuar achando polêmica. Eu concordo com ele. Eu, pastores, amigos meus e outras pessoas mais. É tão simples quanto parece? Não, e antes que você interrompa aqui, não é, essa live, você diz: olha, Deus, já chega, né? Não é assim que eu penso. Deixa eu te convidar a pensar em algumas coisas. Olha que interessante. As pessoas falam assim:
Olha o que aconteceu na Itália, verdade? O que ninguém considera é que o clima da Itália é muito diferente do nosso. A população da Itália é uma população diferente da nossa em idosos e em idosos por quilômetro quadrado. Tá certo? Da mesma forma, o Japão não está em quarentena alguma. Eles estão tomando cuidado de que forma? Isolaram o grupo de risco, isolaram aqueles que estão com sintomas da doença, e são essas as determinações do Henrique Mandetta, que é o ministro da Justiça, que é muito coerente. Quem pensa que o Bolsonaro, e quem defende que o Bolsonaro está pensando nele, e eu ouvi isso hoje no grupo da família, inclusive, desculpe, está equivocado, queridos. Ele, pessoalmente, se ele não tiver abastecido, quem que está? Se ele não tiver dinheiro, quem que tem? Se ele não tiver comida na sua casa, quem que tem? Ah, mas ele está preocupado com ele enquanto político. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos alguém lá que, como eu já disse em outra oportunidade, pode não ter sido o mais preparado, o mais polido, o mais eloquente, mas é alguém que fala um português muito claro. Às vezes ele pode desafiar um pouco a etiqueta com a qual você gostaria que ele falasse, mas ele está tomando uma atitude muito equilibrada, muito coerente. Porque dentro de pouquíssimo tempo, e pararam de chegar aqui as notificações, eu acho que eu choquei a maioria, não é? Dentro de pouco tempo, nós teremos um caos econômico. E sabe o que acontece no caos? A violência. Os instintos naturais do homem são a fome e a sede, os maiores. E acima disso, em prol disso, as pessoas se transformam. Nós temos pessoas ao lado, muito já preocupadas com a situação. O que é que está acontecendo? Obrigado. Uma água? Sabe, queridos, nós temos aí que tomar um posicionamento. E eu não estou aqui agora pedindo para que você concorde comigo ou não. Não estou. O que eu preciso alinhar você é que nós oremos por uma direção do alto. E eu vou te dizer qual é essa direção. A direção é: Deus pode reverter o diagnóstico. Deus pode mudar o tempo da quarentena ao qual estamos submetidos. Você crê nisso? Você crê que o tempo da quarentena pode ser menor? Você crê que nós possamos retornar à nossa vida normal? Logo, se Deus intervier, se Deus intervir aqui, melhor. Você crê? Eu creio nisso. Eu creio verdadeiramente que o Senhor, Ele pode trazer direção. E essa direção, ela começa com os cristãos. Porque se essa igreja invisível, que está pulverizada entre todas as placas, se ela dobrar os joelhos e se dispuser a orar, os nossos dirigentes vão receber a direção de Deus. Está havendo disputa política, queridos, não tenha dúvida, que é muito maior do que eu e você sabemos. Mais do que a mídia já está declarando. Eu volto a insistir que muitos de nós temos nos alimentado mais da mídia ou apenas da mídia. E eu vou falar aqui bem claramente, né? Eu tenho uma amiga que hoje falou: olha, você é bem preto no branco. De fato, a Rede Globo é anti o nosso governo, ela é contra o presidente eleito. A Band está vendida para o governo comunista da China, para o Partido Comunista Chinês. A Cultura também tem um viés socialista. A CNN também é contra. Onde você está alimentando? Onde você está ouvindo as notícias? O que é que você tem ouvido de bom? Né? O que é que você tem ouvido? Ouça, nós temos ouvido a entrevista do Bolsonaro na íntegra, ao vivo, e as entrevistas do Mandetta, do Henrique, do ministro da Saúde, ao vivo, porque as edições não saem das mesmas coisas. Pior ainda, o que você vê escrito: ali está poluído. Então entenda, existe o vírus? Existe. Existe o risco? Existe. Ele é real? Sim, ele é real. E eu não vou entrar hoje eu não vou falar, mas o H1N1 foi pior. Matou muito mais gente. Você sabia disso? Mas a mídia, nós não tínhamos WhatsApp, não é?
E a mídia não tinha nenhum interesse em divulgar isso. Não é? Matou muita gente. Matou muita gente. Uma gripe normal mata muita gente no mundo. Não é? Então, assim, eu vejo pessoas alarmadas e eu quero te convidar a um equilíbrio. Eu quero te convidar a um bom senso. Tá certo? Não estou aqui dizendo concorde com o presidente. Não. Vamos nos unir em torno da palavra. Se a palavra diz que a nossa direção vem do alto, então vamos buscar essa direção. É hora de nós nos curvarmos, de nós dobrarmos o nosso joelho, como temos feito um acordo aqui, um pacto desde domingo, que todas as manhãs, às 9 da manhã, nós teremos um período de oração por 30 minutos. Eu gostaria de contar com você. Ore por 30 minutos conosco acerca dessa situação, acerca de que nós possamos ter uma reversão neste quadro, para que esse vírus morra, para que ele seja banido de uma vez por toda. Vamos orar para que esse tempo de quarentena encontre um fim logo no Senhor, para que nós possamos ter uma vida normal, a nossa vida normal, novamente, todos nós, em todas as áreas, queridos. É só isso. Quero falar um outro assunto com você hoje. Quero falar um pouquinho sobre jejum. Eu tenho falado sobre jejum. E o que é o jejum, queridos? Primeiro eu vou dizer a você o que não é o jejum. O pessoal muito fala em jejum de Daniel, jejum de Daniel. E o jejum de Daniel, que está lá no capítulo 1, diz que Daniel ele escolheu não se alimentar dos manjares do rei. Ele resolveu não se contaminar com um alimento que havia sido consagrado previamente, mas ele comeu. Ele comeu verduras, ele comeu vegetais, ele bebeu água. Isto não é um jejum. Isto é domínio próprio. Isso é decisão. Ele não comeu algo que estava consagrado ao Senhor. Em Daniel 10, ele também fez um jejum. E aqui, mais uma vez, ele diz, capítulo 10, verso 13, ele diz, não comi comida saborosa, nem carne nem vinho entrou na minha boca. Sabe por quê? Ele ainda comeu alguma coisa? Porque ele já tinha 90 anos. Ele tinha muita idade, ele não conseguia ficar mais sem comer. É só isso, queridos. Agora, veja que interessante. Gálatas capítulo 5, verso 22, chama isso de domínio próprio. Domínio próprio. Pastor, tem certeza de tudo isso? Vamos continuar no texto bíblico. Marcos capítulo 2, lá no verso... Marcos capítulo 2. Perdão, é isso mesmo, Marcos capítulo 2. Não, é Mateus capítulo 6, na verdade. Diz assim, e sempre que você jejuar, não pareça entristecido, cabisbaixo, como os hipócritas fazem, pois eles já ganharam ali o seu prêmio, pois eles exibem um rosto triste, como atores, descolorindo o seu rosto. Eu garanto que a sua recompensa já está dada, mas quando você jejuar, unja a tua cabeça com óleo, como você faria normalmente para arrumar o cabelo. Naquela época era o óleo, hoje você pode arrumar o seu cabelo com gel, com pomada, com mousse, como você quiser. E lave o seu rosto. Sabe por que o rosto fica triste? Porque o jejum é completo. Ninguém que faz um jejum naquele molde de Daniel, que não é jejum, fica triste. Você fica abatido quando você come apenas algo que não parece atrativo? Se você comer algo, mesmo que não seja atrativo, mas se você não estiver com fome, você vai ter uma aparência muito boa. Pode acreditar. Inclusive, a maioria das dietas boas, elas não são tão saborosas, não é? Mateus capítulo 4, olha que interessante. Esse é um jejum. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado e ficou sem comer por 40 dias e sem beber, tá certo? Olha que interessante. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele não simplesmente colocou na cabeça dele, olha, eu vou jejuar 40 dias. Não, só estou provando para você que o jejum ele é integral, tá certo? Outra coisa, Deuteronômio 9. Moisés, ele diz assim, quando subi o monte para receber as tábuas da aliança que o Senhor fez contigo, fiquei no monte 40 dias e 40 noites e não comi e nem bebi.
Então Moisés, a exemplo de Jesus, também não comeu e não bebeu por 40 dias. Em 1 Reis 19, você vai ver que Elias passou por uma situação muito semelhante. Ele estava deitado embaixo de um zimbro e por 2 vezes ele foi acordado por um anjo que lhe preparou ali um pão que um anjo preparou para ele. Ele bebeu água e então ele caminhou por 40 dias e 40 noites junto a esta presença rumo ao Horebe, ao Monte Sinai. Então, o que podemos concluir daí? Que quando você fala em jejum, primeiro, estamos falando em abstinência total de alimento, tá certo? Esse é o jejum bíblico, ok? E agora vamos partir para aquilo que sempre me perguntam. Pastor, mas até quanto tempo eu oro? Agora talvez eu trate com você acerca de um assunto que está embutido nesses 3 textos que você talvez não tenha lido, porque ele não está escrito, você precisa ler e entender. O que nós temos em comum nos textos de jejum de Elias, de Moisés e de Jesus? Nos 3, eles foram orientados. O Espírito levou Jesus para o deserto, Moisés subiu para falar com Deus, e o anjo da parte de Deus desceu e tratou com Elias. Houve uma disposição divina para que eles jejuassem por 40 dias. Então você não vai tirar isso da tua cabeça, e nem até o meio-dia, nem até a tarde. Ore a respeito, ore. Eu tratava com uma irmã esses dias acerca de jejum e eu disse exatamente isso a ela: ore. Porque quando você começa o teu jejum propondo-o em oração, o próprio Senhor te dirige. Ele te dirige o dia que você vai fazer, ele te dirige até a hora que você vai fazer, ele te dirige como será o teu dia. Porque o teu dia, não adianta você estar em jejum e você ficar lá pendurado na frente da TV vendo novela. Não, você vai ter um dia de consagração inteira ao Senhor, porque o que importa não é comer ou beber, é quem você é o que você faz naquele dia. É isso que diz respeito ao jejum. O jejum, como você pode ler em Marcos capítulo 2, verso 19, Jesus foi interrogado. Ele falou: olha, Senhor, por que os discípulos de João jejuam, os fariseus jejuam, e os seus discípulos não jejuam? Ele falou: porque o noivo ainda está com eles. Quando o noivo lhes for tirado, certamente jejuarão. O que você entende? O jejum, ele te promove a presença de Deus. Quando você jejua, a consciência da presença de Deus é maior na tua vida. Quando você jejua, você tem um período de consagração, seja ele até a hora do almoço, seja ele até a hora do jantar, seja ele por mais de um dia, você tem um período todo assistindo diante de Deus com mais afinidade. E não me diga que não é assim, porque toda vez você será lembrado pela fome. E a fome sempre se manifestará. Toda vez que você sentir aquela fome, o teu corpo se lembrará da tua condição e o teu espírito se regozijará. Você estará em obediência diante do Senhor. Hábitos são mudados diante do jejum. Vícios são largados mediante jejum. É simples assim. E por que é que eu estou tratando de jejum? Porque este é um tempo para começarmos com essa prática, se é que ela já não faz parte da tua vida. Então, é um momento que eu gostaria de dividir com você. Hoje é quarta-feira e eu gostaria de propor um jejum no sábado. Sim, sábado. Puxa, Senhor, mas sábado não tem mais esta, né? Porque já que nós estamos todos nós, ou a maioria de nós em casa, sábado é um dia comum, não é? A gente até se perde. Que dia é hoje? Hoje é domingo, é sábado, que dia é hoje? Então, você ia fazer o que de diferente no sábado, não é? Já que estamos todos nós enclausurados. Que seja então sábado o nosso dia de jejum. Amém? E até lá você ore. Às 9 da manhã até às 9h30, pelo menos, em prol da situação, e já propõe ao Senhor: Senhor, me dirija no jejum. E eu vou te dizer mais: quando você jejua, você não jejua em troca de alguma coisa. Você não jejua para que o Senhor acabe com isso, para que o Senhor te abra uma porta de emprego. Você não jejua, não. Você jejua para que a tua fé cresça. Você jejua para que a tua concepção de quem Deus é cresça em você. Para que a manifestação do poder de Deus encontre lugar latente na tua vida. É por isso que você jejua. Você jejua como prova de que você está
focado, é foco, ela te traz foco. Ela não te deixa perceber na hora, mas ela te leva a uma compreensão da palavra ainda maior. Eu conheço pessoas que oram. Conheço pessoas que não oram, mas leem a Bíblia. Conheço pessoas que fazem as duas coisas. Mas eu não conheço uma pessoa que só jejua. Quem jejua normalmente ora e lê a Bíblia. Esta é uma tríade que não pode faltar na vida de nenhum cristão. Então, se você ora e se você medita na palavra, se você é um leitor, se você busca conhecer a Deus e você jejua, grandes coisas tem o Senhor para a tua vida. E não apenas com relação a este momento, mas muito mais coisas o Senhor faz por você. O texto de Efésios 3:20, ele diz assim que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que as tuas mais inspiradas orações, as tuas maiores esperanças, os teus mais ousados sonhos, segundo o poder dele que opera em você, a saber, o Espírito Santo. É hora, queridos, de nós nos movermos. É hora de nós nos manifestarmos nesse sentido. Amém, queridos? É hora de nós clamarmos por um término de quarentena, para que a nossa vida volte ao normal. Amém? Então, isso é o que nos une. Esta é a verdade que nos une. Uma direção que vem do alto, uma direção que vem de Deus para mim e para você e que nos alinha com a vontade dele. Não é juízo de Deus sobre a nação. Não, não é. O juízo de Deus haverá e será muito maior do que esse. Você não tenha dúvida de que o juízo, quando for tempo, ele será muito maior. Será muito mais pesado, será muito mais difícil. Basta você ler o Apocalipse e você vai ficar impressionado. Mas a igreja não estará mais aqui. A igreja será arrebatada antes. Mas isso é assunto para um outro dia. Amém, queridos? Mas cumpre a você e a mim sabermos que maior é aquele que está em nós. Que nós temos um Salvador. Que nós temos um comandante que vem do alto. Nós temos alguém que nos dá direção. Nós temos alguém que nos chama a um contato mais próximo com ele. Nós temos alguém que nos recrutou, alguém que nos arregimentou neste exército. E eu e você estamos engajados ali. Cumpre a você e a mim, onde você está, dobrar os seus joelhos e orar. Temos que ser apartidários. Não temos que olhar agora para o cenário político. Não, apenas saiba que ele existe. Amém, queridos? Mas o que importa agora é a cura, é a manifestação do poder de Deus sobre esta situação. E ela vai acontecer quando o mundo dobrar os joelhos e orar. O Senhor não está fazendo, não está promovendo esse momento para que isso aconteça. Mas é uma oportunidade que nos é dada, né, nesse momento, em cima dessa questão. Pense nisso. Pense nisso. Você é importante. A tua oração é importante. E eu conto com você. Todos os dias, enquanto nós estivermos de quarentena, às 9 da manhã, das 9 às 9h30. E depois, pastor, depois nós faremos uma grande celebração de gratidão ao Senhor. E quem sabe você leva consigo esse hábito de orar por meia hora. Seria tremendo, não é? Eu quero te convidar agora a fechar os olhos e a orar comigo. Amém, queridos? Eu quero que você feche os teus olhos. Quero que você agora ore comigo. Em prol dessa nação, em prol das vidas. Podemos fazer isso agora? Feche os teus olhos. Pai querido, eu te dou graças a Deus por cada vida que está junto de mim agora aqui, porque a tua palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem unidos em torno do Senhor, Pai, o Senhor está ali. E nós estamos, Pai, unidos, se não fisicamente, mas estamos unidos no mesmo Espírito agora, Pai. Então eu oro para que o Senhor nos dirija, Pai, para que o Senhor traga até os nossos corações as tuas direções, as tuas convicções, que o nosso coração se encha da tua palavra e da esperança que ela nos traz. Que o Senhor nos guie, ó Pai, por meio das atitudes aqui, ó Pai, de cada um, e que os nossos líderes, Senhor, sejam dirigidos pelo Senhor, que eles cheguem a um consenso e que a tua verdade, a tua justiça prevaleça. O que for de melhor, Pai, para nós, conforme a tua direção, seja isso sim, Pai, que ocorra, mas que o teu povo esteja orando e buscando por isso, que nós não sejamos aqueles que aceitam calados e quietos, ó Pai, como cordeiros apenas, que ficam quietos ali diante dos seus pés, mas se levantar em joelhos, se levantar no Espírito, Pai, se levantar rumo ao Senhor. É hora de nós levantarmos mãos santas.
É hora de nós, ó Pai, buscarmos a Tua face. É hora de nós clamarmos pelos nossos governantes, clamarmos, ó Pai, pelo nosso povo, por aqueles que estão em grupo de risco, para que sejam guardados. Oramos pelos nossos familiares, para que sejam guardados. Oramos por aqueles que estão enfermos, para que sejam curados em nome de Jesus. Oramos, ó Pai, por aqueles que estão à frente das pesquisas, ó Pai, para que cheguem, Pai, à verdade de algo que traga cura. Eu sei que o Senhor também opera por esse meio, Senhor. Pai, que seja isso que aconteça. Que a nossa oração te encontre, ó Pai. Que o número de cristãos, Pai, ao redor do mundo aumente, ó Pai, dia a dia, em um número exponencial, ó Pai, muito maior do que os casos que estão acometidos. Senhor, nós oramos para que o desespero, para que o pânico dê lugar à fé, dê lugar, ó Pai, à luta, dê lugar, ó Pai, à Tua fidelidade em cada um, ó Deus. Para que nós possamos ter bom senso, Deus, para que nós sejamos guiados pelo Senhor. O Senhor é o Deus da vitória, o Senhor é o nosso Pai querido, é o Senhor que nos conduz em triunfo, ó Pai. É o Senhor que nos guarda. É o Senhor, ó Pai, que edifica a nossa casa. É o Senhor que firma os nossos pés nas rochas, ó Pai. Na rocha, o Senhor edifica, o Senhor guarda o nosso pé na rocha. E se nós firmarmos nesta rocha o nosso pé, não há derrapa, não há deslize, não há nada. Seremos firmes no Senhor, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo enche os nossos corações, que os Teus anjos estejam acampados ao redor de cada um, Pai. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, obrigado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor estenda a sua mão sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito estejam sobre a tua vida, agora, amanhã e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Tchau, queridos. Até sexta-feira, nova live às 19 horas. Um beijo para vocês. Tchau.